quais são digamos assim, um pouco, digamos, se a gente poderia falar da história da filosofia, ou seja, que grandes escolas, assim, de um modo bem geral, existiram, se quando a gente fala de filosofia, a gente se refere muito ao mundo ocidental, como é a filosofia em outras culturas? A filosofia, nesse sentido, eu gosto de falar assim, as escolas e as características. É muito interessante a gente fazer esse desafio, né, de tirar os véus daquilo que vai gerando padrões de identificação. Porque, por exemplo, a filosofia grega, né, que são várias as escolas, a filosofia ela nasce, na realidade, no Ocidente, conhecido academicamente, inclusive, historicamente, como um advento de um grande problema que ocorreu com a Grécia e com Atenas em específico, né? Ou seja, Atenas é quase que o berço da filosofia. E essa filosofia nasce após as guerras com os persas. Foram 3 grandes guerras que os atenienses, os gregos ganharam, mas assim, Atenas, principalmente a cidade, foi completamente devastada e destruída. E a partir dessa grande dor se gera um grande questionamento, né? O que realmente faz sentido? Quais são os valores mais importantes para o ser humano? É algo assim, né? Uma pandemia, né? Fantástico. Ou que deveria ter sido a pandemia. A gente vê que às vezes eu fico um pouco triste porque a gente vê efeitos contrários, né? A gente tem visto estatísticas, cada vez as pessoas mais deprimidas, com mais dificuldade de atenção, dispersão, etc. Mas, vamos lá, nesse momento nasce a filosofia com Sócrates, né? E muito interessante, porque ela nasce de um questionamento em relação a um status quo social. Então, o filósofo sempre foi um rebelde, né? Sempre foi um questionador. E Sócrates é bem um exemplo disso. Total, né? Total. Né? E ele, inclusive, arregimenta elites na época. Né? Jovens, ele acaba, né, cooptando jovens, né, que, obviamente, queriam uma vida com mais profundidade e mais sentido. Então, isso é uma coisa interessante. Isso acaba... Você falou uma coisa super interessante. Então, tudo isso veio depois das guerras com a Pérsia? Isso. Fantástico. Isso. Assim como depois de grandes conflitos nos estados, chamados estados guerreiros, na China, nasce o taoísmo e o confucionismo. Né? 2 grandes escolas que hoje inspiram, né, essas ideias filosóficas do yin e yang, né, do positivo e do negativo, da relação de buscar uma harmonia por oposição, né, de uma estrutura de que a natureza é dinâmica nas suas formas, né? Não há nada que exista permanentemente além da mudança, né, dizia o taoísmo. E isso também diziam os filósofos Heráclito. Né? Então, a gente vai ver que no Oriente e no Ocidente, essas mesmas ideias e questionamentos sobre o homem, sobre a natureza, sobre o cosmos, sobre a sociedade, elas de alguma maneira são os mesmos dilemas desde sempre. Né? Então, as escolas vão nascendo assim. Mas, claro, cada uma com a sua característica na sua cultura, no seu povo e na sua época histórica.